nessa época do ano os casos de doenças respiratórias como gripes, resfriados e pneumonia aumentam bastante. Aliados a essas doenças típicas de inverno estão aquelas de origem alérgica, as famosas ites, sinusite, rinite, faringite. Para a gente entender por que acontece esse aumento, a gente conversa agora com o médico Gustavo Meirelles, que está aparecendo aqui para a gente. Primeiro, cumprimentando, agradecendo pela participação aqui no TJ Aparecida para um assunto que interessa muita gente sofrendo com isso, né? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Por que acontece esse aumento, essa incidência dessas doenças? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu sou Gustavo Meirelles, eu sou otorrinolaringologista e vim para falar um pouquinho com vocês. Bom, essa época do ano, no inverno, pelo clima mais frio e pela diminuição da umidade do ar, né, tá mais ressecado, esses dois fatores são os principais para causar uma irritação da mucosa nasal. Quando a nossa mucosa nasal fica irritada, ela fica propícia a quadros alérgicos, a quadros infecciosos e bacterianos. Então, é principalmente por isso que nessa época do ano nós temos um aumento grande na incidência desse tipo de doença, sabe? Doutor, muito obrigada, né, por atender o nosso convite. E qual que é a diferença da sinusite para a rinite, né, que é o que ocorre mais, principalmente nessa época, né? Sim. Bom, por essa questão do clima e da umidade, a mucosa estando desprotegida, nós estamos muito mais sujeitos à irritação de alérgenos. Quando temos alérgenos como a poluição da cidade, como pó, poeira, isso causa essa irritação. Esses são os quadros típicos de rinite alérgica, que são os mais comuns, né? Quando temos esses quadros também alérgicos, nós estamos também mais propícios a ter quadros infecciosos, que daí são quadros de rinocinusite, ou de sinusite propriamente dita, que é um quadro um pouco mais intenso, com sintomas maiores de obstrução, de uma secreção nasal mais espessa e de dores, inclusive, no rosto, né? São quadros aí virais e que muitas vezes podem evoluir para quadros bacterianos, com infecções mais severas e que demandam um tratamento mais específico, muitas vezes até com antibiótico terapia. Doutor, agora para a gente orientar essas pessoas que já sofrem com essas doenças, tem como evitá-las? O que tem que fazer? Sim, bom, para evitar qualquer dano à mucosa nasal, o principal para se fazer nessa época do ano é beber muito líquido, né? Manter a mucosa nasal bem hidratada, então lavar o nariz ajuda muito, fazer inalação para a questão pulmonar também ajuda demais. Durante a noite você pode colocar bacias com água no canto do quarto, pode colocar toalhas molhadas também para aumentar a umidificação do ambiente, né? Principalmente a limpeza do seu quarto, da sua casa, né? Porque poeira que está acumulada nas cortinas, nos tapetes, nas roupas de inverno, aumentam muito essa irritação e causam muitos problemas, né? Então, esses são os hábitos principais, tá? Agora, falando da questão viral, bacteriana, nessa época do ano, quando está mais frio, a gente costuma ficar em ambiente mais fechado, com mais pessoas ali naquele local. Então, evitar esse contato tão próximo, usar máscara quando possível, a limpeza das mãos, o álcool gel, tudo isso que a gente já sabe, ajuda e muito também. E, doutor, o senhor falou, né, da limpeza nasal. A gente tem um vídeo que a gente quer mostrar para as pessoas de casa, né, que vocês fizeram aí na clínica, explicando um pouquinho como que é e os benefícios dela. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, por favor? Perfeito. Fala, pessoal, tudo bem? A gente vai mostrar agora como é que a gente faz essa irrigação em alto volume, dessa lavagem nasal que tanto hoje em dia a gente fala. Então, a primeira questão, a gente vai pôr 240 ml, já vem marcada aqui na garrafinha, de água filtrada. Aí a gente vai abrir ela, para a gente poder colocar. Aí ela vem junto com um sachêzinho, a gente vai misturar esse sachêzinho aqui dentro, que é o bicarbonato de sódio, coloca ele todo aqui dentro, então um sachê para 240 ml. A gente vai depois fechar e vamos fazer uma mistura disso. Então, se eu vou lavar o meu lado esquerdo, eu vou inclinar minha cabeça para o lado direito, coloco a garrafinha aqui, abro a boca e faço a minha regrinha.
desse modo, então, a gente faz a nossa lavagem nasal. A gente viu aí, né, doutor, pelo vídeo, uma maneira fácil aí de se proteger, de evitar a incidência dessas doenças, mas quantas vezes por dia que a pessoa deve fazer isso? Bom, esse mecanismo que a gente viu no vídeo é através de um squeeze, né? Um mecanismo com volume maior e uma pressão menor. Ele é extremamente útil. Varia muito quanto você vai precisar fazer, tá? Diariamente. Se você está num quadro de rinite alérgica, com um pouco de obstrução, um pouco de coriza, nada tão intenso, 1, 2 vezes ao dia é mais do que o suficiente, tá? Fazer essa lavagem, essa hidratação, tá bom? Quando você está em um quadro mais intenso de sinusite viral ou até de uma sinusite bacteriana, um quadro com muito mais secreção, mais dor, mais obstrução, essa lavagem pode ser feita até mais vezes ao dia, mais frequentes, tá? Tem pessoas que se beneficiam fazendo até a cada 3, 4 horas. Então, conforme você sente que está com secreção, ela pode ser feita, ela é extremamente segura, só tomar cuidado para não apertar com muita força esse mecanismo, porque pode começar a dar um pouco de desconforto nos ouvidos. Então, é sempre aos poucos, lentamente, mas é extremamente benéfico. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Uma boa tarde para o senhor e seja sempre bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Obrigado a vocês, agradeço de novo o convite. E qualquer pessoa que tiver algum problema nessa época do ano, deve consultar o seu médico, o otorrinolaringologista, para ter mais informações. Muito obrigado. Tá certo. Obrigada. Boa tarde.